Boa noite. Hoje, quarta-feira, nosso culto de meio de semana, hoje, dia 29 de julho de 2020, nós estamos juntos aqui para nós procedermos o nosso culto a Deus nesta quarta-feira. Estamos nos aproximando do dia em que nós vamos voltar a ter os nossos cultos também presencialmente. Hoje ainda é só online, mas dentro de poucos dias nós vamos voltar a ter na quarta-feira à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite, também cultos presenciais aqui no nosso salão, aqui na Rua Álvaro Botelho. Vamos orar para dar início a esse culto? Vamos entrar na presença do Senhor com louvor. Pai nosso, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, por podermos ter esse privilégio, essa honra de servir ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de entrar na Tua presença, pelo novo e vivo caminho que nós temos aberto pelo próprio Senhor Jesus Cristo por meio de Seu sangue. Agrada-te do Senhor, agrada-te, Senhor, do nosso culto esta noite, agrada-te do nosso coração, que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor, que esta noite seja uma bênção para nós. Oramos pelas pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, ou que estão começando a acompanhar o canal, ou que estão gostando do canal. Nós pedimos que mais uma vez a Tua palavra seja enviada e as cure, as abençoe. Mude a vida delas, Senhor. Permita que os seus olhos sejam abertos para ver as maravilhas do Senhor. Nós oramos também pelos nossos filhos. Pai Santo, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, filhos nossos, filhos e filhas, abençoa os nossos filhos, Pai Santo, com a salvação. Ajuda-nos a ajudar os nossos filhos. Muda a nossa vida, a nossa cabeça de pai e mãe, para que a gente possa ter na nossa mão a chave do coração do nosso filho e da nossa filha. Nós queremos ganhar os nossos filhos para Jesus. Nós queremos ser discipuladores dos nossos filhos, os melhores amigos dos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos sejam também os nossos melhores amigos, filhos e filhas, os nossos melhores amigos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o nosso ministério de louvor. Amém, graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, em mais uma live da Batista Central de Lavras. Estamos felizes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, somente por meio dEle, nós podemos nos alegrar. Em meio a situações difíceis, em meio a situações adversas, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá a sua graça, maravilhosa graça. Ô Senhor Jesus, nós te amamos, Pai, queremos te louvar em espírito e em verdade, queremos declarar que somente Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fala conosco, Pai, em mais um culto de louvor e adoração a Ti. Nós consagramos e apresentamos as nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. No nome de Jesus é o que nós oramos, ó Pai. Amém, amém, amém. Sacode a terra, em Tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, Teu infinito amor tomou o meu lugar. A minha
eu canto o que fizeste a mim. Sim, Senhor, quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Tua justiça é como um sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. E digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Somente o Senhor é digno, digno. Maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Maravilhosa, maravilhosa graça, teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia, Senhor. Maravilhosa graça. É por meio da tua graça que nós somos salvos. Foi na cruz que nós fomos libertos e fomos salvos por teu sangue, Senhor Jesus. Oh, início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó
Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Voltou no céu para buscar-nos e veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Teu nome é maravilhoso, Pai. Teu nome é maravilhoso, Senhor. A morte vencestes, o céu tu rompestes, e a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, soberano Deus, eterno Pai. Tudo venceste por mim e por você, meu irmão. Amém, amém. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Receba a nossa adoração como aroma suave, Senhor, Pai. Receba a nossa adoração. Nós a entregamos a Ti, Senhor. Amém e amém. Você pode fazer suas contribuições de dízimos e ofertas das seguintes maneiras: através de transferência bancária em nome da Igreja Batista Central de Lavras,
CNPJ 30916-0001-53, Banco 237 Bradesco S.A. Agência 1890, conta corrente 23837, dígito 6. Ou indo diretamente na agência bancária e fazendo seu depósito de dízimo e oferta diretamente no caixa eletrônico ou no guichê de atendente do caixa, ou pelo PagSeguro. Você pode também acessar o nosso site www.ibclavras.org, clicar no menu Contribua e lá você encontrará o link PagSeguro. Se preferir, pode ir até a igreja e colocar o seu dízimo e oferta no gasofilácio ou passar o seu cartão de crédito ou débito em nossa maquininha. Os horários são de segunda a sexta-feira, de 7 às 11 da manhã ou de 13 às 17 horas. Você pode também ligar na secretaria da igreja ou mandar uma mensagem de WhatsApp para o número 35 992504533, que buscaremos em sua casa. Glória a Deus. Entramos na presença do Senhor com louvor, como convém aos santos, como a Bíblia ensina. Entramos na presença de Deus com louvor. Por isso nós começamos o culto com louvor. Não é meramente um costume, não. É uma obediência a um mandamento bíblico. Entrai pelos seus átrios com louvor. Entre na presença de Deus, louvando a Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Vamos orar pelos dízimos e ofertas também. Como sempre nós oramos com fé, nós fazemos prova de Deus nos dízimos. Como nós sabemos, a Bíblia em Malaquias nos autoriza isso. O próprio Deus, Ele disse: fazei prova de mim. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, a sua vida será boa, haverá prosperidade, haverá suprimento, haverá provisão, diz o Senhor dos Exércitos. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Nós estamos aqui no hemisfério sul, aqui na América do Sul, vendo o que é uma praga de gafanhotos. A figura aqui é praga de gafanhotos. E nós sabemos que os gafanhotos, quando entram numa terra, eles transformam aquela terra em terra arrasada. Eles comem tudo que aparece pela frente, destroem tudo. E o que Deus está dizendo é que Ele vai impedir que isso aconteça nas nossas vidas. Não só a praga de gafanhoto fisicamente, mas também todas as outras formas de destruição dos nossos bens, da nossa saúde, da nossa casa, do nosso trabalho, tudo aquilo que produz para nós mantimento, provisão, provimentos, Deus está prometendo que Ele vai impedir que haja o devorador destruindo isso. Eu costumo orar pedindo a Deus que Ele estanque a sangria, feche o ralo, também, porque muitas vezes na nossa vida existe algum ralo que está consumindo toda a nossa energia, nosso recurso, está indo embora. A gente trabalha, até ganha, mas vai tudo embora no ralo. E o devorador repreendido também é isso, é o fechamento desse ralo, para que a gente possa acumular, para que a gente possa ter. Esta é a promessa de Deus para os dizimistas fiéis, e Deus, Ele diz aqui em Malaquias 3:10, pode me provar nisso, pode me provar. Eu digo mais, se lá no Rio Grande do Sul, onde é o local onde poderia estar entrando
essa nuvem de gafanhotos. Tem uma outra que pode entrar pelo Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul. Se lá nas cidades houver cristãos, dizimistas fiéis, com fazenda, com plantação, se eles fizerem prova de Deus, essas nuvens de gafanhoto não entram lá, porque Deus repreende o devorador, não deixa entrar. Vamos orar? Pai nosso, que está nos céus, nós oramos ao Senhor, fazemos prova de Ti, nós dizimistas fiéis, fazemos prova do Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê estas bênçãos que estão aqui em Malaquias. Abra as janelas do céu, as comportas do céu, e derrama sobre nós bênçãos sem medida, mesmo nessa hora de crise. Repreende o devorador por nossa causa, para que não consuma o fruto da nossa terra. Não deixe o nosso trabalho ser improdutivo, a nossa vida no campo ser estéril. Não deixe, Senhor, pelo contrário, que sejamos produtivos no nosso trabalho e que as nações, nos vendo felizes, porque nós seremos uma terra deleitosa, possam ter um coração quebrantado para receber o evangelho que nós vamos anunciar. Oramos também pelas irmãs, pelos irmãos, amigos e amigas que são ofertantes na casa de Deus. Recursos financeiros, cesta básica, tempo, forças, talentos. Enriqueça o Senhor para toda generosidade, para que por meio de um contínuo coração generoso, tais irmãos e irmãs possam produzir na terra tributos de glorificação do Teu nome, de graças dadas ao Teu nome, de louvor ao Teu nome. E assim nós, que dizimamos, que ofertamos, que sustentamos a Tua casa na terra, possamos ser achados dignos do privilégio e da honra de produzirmos na terra louvor ao Teu nome. Tu és o nosso Deus e o nosso próprio coração produz louvor ao Teu nome, a nossa própria boca, os nossos lábios produzem louvor ao Teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, o motivo do nosso maior louvor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós passarmos a palavra, vamos lembrar a igreja que nós vamos voltar a ter cultos presenciais a partir do dia 9 de agosto. 9 de agosto está se aproximando, são 10 dias praticamente, né? Que nos separam do dia 9 de agosto. Será sem ser nesse domingo, no próximo domingo, que já vai ser o segundo domingo de agosto. Então é ceia. Então nós vamos ter a ceia 9 horas da manhã e a ceia 18 horas. Todas as duas ceias terão a versão online, virtual, no nosso canal do YouTube, na internet, do mesmo jeito que é feito desde todos esses semanas e meses que nós tivemos de isolamento social, mesmo antes, né? A gente já fazia transmissão, vamos continuar fazendo do mesmo jeito, só que haverá também a possibilidade de você estar aqui presencialmente. Nós estamos aí fazendo isso com toda segurança. Eu tenho por mim, a não ser que nós estejamos muito próximos mesmo do arrebatamento da igreja, muito próximos, a alguns meses ou semanas do arrebatamento, se não for assim, eu creio que nós vamos voltar à normalidade. A vacina saindo, nós vamos voltar à normalidade, poderemos ter a lotação plena aqui de pessoas, são aproximadamente 300 pessoas a nossa lotação plena aqui. Então, vamos poder ter em cada culto aí a lotação plena, pessoas juntas umas das outras, talvez até sem máscaras, e poderíamos voltar à normalidade. Mas eu acredito que só depois da vacina. Enquanto não tem vacina, nós vamos ter que ter paciência, cumprir as regras. E nós vamos cumprir as regras, mesmo voltando ao culto presencial, nós vamos cumprir. E para Lavras, a prefeitura, o prefeito, ele fez o decreto 15.410, que é o decreto que regulamenta as atividades nas igrejas. E são várias exigências e nós vamos cumpri-las. Então, para o dia 9 de agosto, na ceia, nós vamos ter aqui a presença de 30 pessoas assentadas, que é o que as exigências prescrevem, né? Existe também um Minas Consciente, que o prefeito aderiu. Então, nós vamos poder ter 30 pessoas assentadas aqui participando do culto, mais os que vão ministrar no altar. Então, você precisa passar para nós, alguns irmãos já estavam passando, o seu nome, para que nós reservemos o seu lugar aqui.
terá que ser por reserva de lugar, não tem outra maneira. Então, você deve passar aqui no WhatsApp da igreja, ou ligar para a nossa secretaria, ou passar aqui fisicamente, abrir a porta, entrar aqui, conversar na nossa secretaria, dizendo, olha, eu quero estar no culto de tal dia, tal hora, reserva um lugar para mim, reserva para minha esposa, para o meu esposo, meu filho, minha filha. Você deve passar para nós aqui a informação, que nós vamos ter que fazer a permissão para a entrada de acordo com esta reserva de lugar. É claro que se você estiver vindo aqui e tiver lugar ainda não reservado, você vai poder entrar e participar, é claro, não há nenhum impedimento, porém nós não queremos que você fique ao sabor do acaso. Então, se você reservar, com certeza o seu lugar estará aqui. Ok? Importante isso. Nós vamos também pedir que você venha com máscara, fique com máscara o tempo todo. Pessoas com mais de 60 anos, nesses cultos, né, normais não poderão vir. Nós estamos pensando em fazer algum trabalho mais específico com os irmãos e irmãs com mais de 60 anos, de um modo que tenha um atendimento mais personalizado, mais... Vamos pensar em alguma coisa que mantenha a segurança, nós não queremos que ninguém pegue, né, a doença. Estamos vendo que ela mata mesmo, e muitas vezes mata pessoas que a gente acha que tinha boa saúde. Então, nós não queremos brincar com isso, não é hora da gente ficar brincando com isso. Tivemos a notícia que nos Estados Unidos, recentemente agora, morreram aí dezenas de pessoas porque o pastor convocou um culto presencial e o pessoal não usou máscara, estavam ali sem cumprir essas regras, e não morreram dezenas, mas dezenas pegaram a doença. Eu não sei quantas morreram, se morreu alguma, mas, se eu não me engano, foram de 30 a 40 pessoas que ficaram doentes na igreja de Covid de uma vez só. E entre essas, possivelmente, alguma pode morrer. Nós não queremos que isso aconteça aqui conosco. E não é só os que vêm, também tem os familiares, e nós podemos ser um foco de contaminação. Não é o nosso objetivo. Então, venha com máscara, fique com máscara, vamos manter o distanciamento de 1,5 metro aqui. Nós não vamos nos cumprimentar com as mãos, nem vamos nos abraçar, nem vamos nos beijar. Álcool gel na entrada, álcool gel na saída. Crianças abaixo de 12 anos também não poderão estar presentes. Por isso, vai continuar a Roça do Agenor, né, e outras ministrações pelo nosso canal do YouTube, para os pais, que é o nosso Ministério Infantil, hoje está funcionando assim. E também a questão da comorbidade, nós não vamos perguntar para quem vem aqui se tem comorbidade, porque é impraticável, mas nós pedimos que você que tenha comorbidade, que não venha aos cultos, né? Problemas já de pulmão, principalmente problema de pulmão. Você também que está gripado, evite vir. Você também que está com sintomas, eventualmente, que você acha que é Covid, também evite vir. Enfim, nós ainda temos bastante restrições nos nossos cultos. Eles vão ser menores, 1h20, é o máximo que permite, né? Só 2 cultos por dia também. Alguém diz, mas tem outras igrejas que não estão fazendo isso. Irmãos e irmãs, eu estou enfatizando isso constantemente. Eu não respondo, nós aqui da EBCL não respondemos pelas outras igrejas que não estão cumprindo as regras. Se alguma igreja não cumpre as regras, isso é com o pastor da igreja lá. Cada um responde pela sua igreja. Aqui na IBCL, nós estamos cumprindo as regras, vamos cumprir as regras. Então, não faça essa comparação. Essa comparação é uma comparação descabida. Também não diga que a igreja que não cumpre as regras tem fé e a igreja que não cumpre as regras não tem fé. Não fale isso, isso é infantilidade. Isso é meninice, só crianças na fé que falam isso. Pessoas maduras, cheias do Espírito Santo, não falam isso. Nós não julgamos a fé de alguém por ela transgredir regras. Não fazemos isso. Pelo contrário. A presença do Espírito Santo numa pessoa e a fé dessa pessoa, a fé genuína e verdadeira, a fé madura, ela cumpre a Bíblia. E a Bíblia diz em Romanos 13 que nós devemos obedecer às autoridades. Nós só não obedecemos à autoridade quando ela nos orienta ao pecado. Aí a gente não obedece à autoridade. Mas se a autoridade está nos orientando em algo que é visivelmente para o bem público, nós temos que obedecer.
E não há nada nessas exigências que alguém diga que é pecado. Não é pecado usar máscara, não é pecado ficar sem se cumprimentar por um tempo, para não ter contágio. Pelo contrário, tudo isso é sinal de maturidade para o bem público. Então, é isso que está acontecendo. Você pode falar com os irmãos, com as irmãs. Nós estamos voltando aos cultos presenciais a partir de 9 de agosto, domingo. Então, vai ter a ceia domingo de manhã e domingo à noite, presencial e online. Domingo de manhã, nós vamos estar de 9 até 11 horas, de 9 até meio-dia, distribuindo os elementos de cesta básica para quem não quiser ficar participando aqui presencialmente. Então, se você quiser fazer a ceia em casa, você pode vir buscar os elementos aqui entre 9 e meio-dia. Enquanto está transcorrendo a ceia presencial aqui, nós vamos estar também distribuindo os elementos ali ao lado, na portaria 2, para quem quiser participar em casa. Se você quiser preparar os elementos em casa também, o pão e o suco de uva, pode fazer isso também, não precisa nem pegar os elementos aqui. Nós estamos fornecendo os kits para facilitar para quem vai participar em casa. Quem vier aqui, obviamente, vai ter o pão e o suco de uva aqui. Qualquer dúvida, ligue para nós na secretaria. Fala com os irmãos e irmãs, dissemine isso aí também, ajuda a gente a disseminar isso. Nós vamos, no dia de hoje, nessa quarta-feira, continuar tratando do tema da igreja. Nós estamos trabalhando esse tema por causa tanto do isolamento social, que está fazendo pessoas desanimarem de vir à igreja, acharem que não precisam de igreja, acharem que podem continuar vivendo o resto da vida só com YouTube, televisão e à distância, para que não se caia nesse engano. Isso é um engano de Satanás. Durante um tempo, por causa do perigo de contágio, por causa da prevenção, ok, não está errado. Eu estou me referindo às pessoas que estão já dizendo assim, eu não preciso de igreja nunca mais. É isso que eu estou me referindo. Este é um erro. Também estamos fazendo esse estudo para que nós possamos entender o tempo da humanidade agora, que é o tempo do fim. Essas duas situações, o tempo do fim mais o isolamento social devido à Covid, estão trabalhando contra a igreja. Então, nós precisamos entender profundamente o que é a igreja, para que possamos viver em igreja, valorizando a igreja. Hoje o tema da mensagem é: viver em igreja é a vontade de Deus. Nós lemos aqui na Bíblia, Hebreus capítulo 10, verso 25, uma ordem. Não é uma sugestão, não é um conselho, não é uma opinião, é uma ordem. O Espírito Santo diz assim, em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então é uma ordem, do mesmo jeito que é: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Da mesma maneira como Deus dá esses mandamentos, Deus também dá: não deixemos de congregar-nos. É mandamento igual: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Da mesma forma, assim como uma pessoa que adultera está pecando, que mata está pecando, que está roubando está pecando, que rouba está pecando, que constrói para si mesmo estátuas, imagens de escultura para fins religiosos está pecando, quem tem outros deuses diante do Senhor está pecando, quem deixa de congregar está pecando. É pecado, tem que pedir perdão. O sangue de Jesus tem que lavar esse pecado também, porque a Bíblia diz que o pecado, define pecado como a transgressão da lei de Deus, transgressão dos mandamentos de Deus. Quando eu desobedeço um mandamento de Deus, eu pequei. Eu não peco quando eu desobedeço ou não atendo um conselho. Alguém me dá um conselho, eu não atendo o conselho, não necessariamente eu pequei. Quando alguém me dá uma sugestão e eu não atendo a sugestão, eu não pequei, não transgredi. Não existe transgressão de conselho e transgressão de sugestão.
Só existe transgressão de mandamento, porque o mandamento não nos dá outra opção. O mandamento é para cumprir, é para fazer. Então Deus, quando dá os seus mandamentos, Ele os dá para que nós os compramos à risca. Ou seja, quando Deus dá uma ordem para nós, é para a gente obedecer, não é para a gente questionar, para a gente elaborar, para a gente discutir. Não é para isso. É para a gente obedecer. É simples assim. Então, aqui está a ordem clara, o mandamento claro. Deixa-me falar uma coisa com vocês, irmãos e irmãs, amigos, amigas, sobre mandamento. Por que Deus dá mandamentos? A razão é simples, porque nós não gostamos de fazer aquilo. A nossa carne, ela quer fazer o contrário do mandamento sempre. Então Deus dá o mandamento para que haja uma contenção da nossa carne, para nos limitar na nossa carne. Porque se a gente não tiver o mandamento, a nossa carne vai dominar sobre nós, não vai querer fazer aquilo, vai nos levar ao pecado. Então, a nossa carne, a minha carne, a sua carne não quer vir na igreja. Pode ter certeza disso absoluta. A sua carne não gosta da igreja, a minha também não. Eu já dei esse testemunho aqui várias vezes, e eu continuo dando. Se eu fosse ouvir a minha carne, eu não viria aos cultos. A minha carne não quer culto, porque culto, você tem que sair da sua casa, você tem que mudar a sua rotina, você tem que estar aqui sujeitando-se à palavra de Deus, às ministrações, você perde uma medida da sua liberdade. Então a carne não gosta de nada disso, a carne gosta de viver por ela mesma. A carne é desvairada, né? A carne é louca, desvairada, ela quer fazer só o que está na cabeça dela, ela é obstinada. Tudo que restringe ela odeia. Então, se eu e você formos ouvir a nossa carne, nós vamos viver desigrejados. Vamos nos enganar a nós mesmos, dizendo que a gente tem fé em Jesus, né? Que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, que nós só não vamos na igreja mais, mas nós continuamos com muita fé em Jesus. Isso é uma autoenganação, nós estamos nos enganando. Por isso a Bíblia dá a ordem, vá para a igreja, congregue. Ah, mas tem gente difícil lá, tem algumas coisas que eu não gosto. Sim, claro. Inclusive, você tem coisas que os outros não gostam também. Você tem erros também, não é só os outros que têm erro, que têm nhacas, que têm comportamento difícil, que às vezes são estranhos. Não, eu e você também somos esquisitos. Muitas vezes eu e você não cumprimentamos com alegria, muitas vezes eu e você não damos atenção, muitas vezes eu e você erramos. É difícil conviver com outros, mas é difícil conviver com a gente também. Então, assim como eu tenho que suportar os outros também têm que me suportar. Por isso que nenhum de nós pode dizer, eu sou melhor que todos, eu não preciso congregar, eu não vou conviver com pessoas difíceis, porque eu sou ótimo, os outros é que são complicados. Isso não é verdade. Isso não é verdade, você está se enganando. Não vale a pena se enganar, porque enganar-se é ir para as trevas, é ir para a escuridão. Nós não devemos fazer isso, nós devemos viver na luz da verdade. E a luz da verdade nós precisamos congregar. O Salmo 133 já fala isso também. Vou recitar aqui de cor. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão. Esse óleo derramado sobre a cabeça de Arão, a unção, desce para a sua barba, e é tanto óleo que desce até para as suas vestes, e vai até a orla das suas vestes, de tanto óleo de unção que há, de tanta presença do Espírito Santo que há. É como o orvalho do Monte Hermon. Ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, nós vemos aí que a Bíblia ensina para nós que a unção sacerdotal e a vida em abundância vem quando nós estamos unidos. Ora, não tem jeito de estar unido sem a gente congregar. Apesar de que a gente está fazendo lives, a gente está usando toda a tecnologia para fazer uma vinculação, e ela tem uma força, ela não é plena. Nós precisamos ter a congregação física. Nós precisamos nos reunir com alguma periodicidade, fisicamente, estarmos próximos fisicamente.
A igreja é lugar de fé, de esperança, de amor, de graça, de misericórdia, de afeto, de acolhimento, de compreensão, de perdão, de tolerância, de suporte e de salvação. A igreja como pessoas, não como prédio, como pessoas. A nossa união física, a nossa congregação, estarmos juntos, nos considerarmos irmãos em Cristo, família de Deus, igreja de Cristo na terra, com um endereço bem definido, com uma definição bem clara. Nós somos a Igreja Batista Central de Lavras, ou seja, nós temos uma igreja local que nos identifica. Esse corpo local, essa igreja local, essa grei local, essa congregação local, ela é lugar de tudo isso, de fé, nós nos alimentamos mutuamente com fé, de esperança, nós damos esperança uns aos outros, de amor, nós nos amamos uns aos outros, de graça, nós vivemos anunciando a graça, ministrando a graça uns aos outros, de misericórdia, de afeto, de acolhimento, de compreensão, de perdão de Deus para conosco e mútuo entre nós, de tolerância entre nós, de suporte, de salvação entre nós. Coisas muito boas e desejáveis e as coisas maravilhosas do céu. Porém, nós não podemos desfigurar a igreja, destituí-la de todo o conteúdo do plano da salvação. Não podemos amputar da igreja toda a sua missão. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E não apenas a uma parte da verdade. Não apenas aquela parte da verdade que é agradável, que é gostosa. O Espírito Santo, em João 14, Jesus nos ensina que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade de Deus, não apenas a parte da verdade que é agradável. Ele também conduz a parte da verdade que tem admoestação, que tem exortação, que tem confronto, que tem correção, que tem disciplina, que é algo que a gente não gosta muito. A grande comissão, lá de Mateus 18, Marcos 16, nos ordena a ensinar todas as coisas que Jesus ordenou, e não apenas algumas coisas que ele ordenou. Nós não podemos pegar na Bíblia só a parte gostosa da Bíblia, só a parte de afeto, a parte de acolhimento, a parte de amor, graça, misericórdia, perdão, compreensão, tolerância. Não podemos pegar só isso. Temos que pegar isso, mais a outra parte da Bíblia, e a Bíblia é cheia dessa outra parte, em que nossa orelha é puxada. Jesus nos ordenou na grande comissão a ensinar tudo, tanto a parte gostosa, quanto a parte em que a nossa orelha é puxada, em que a gente é corrigido, em que a gente é alertado, em que a gente é confrontado. Esta desfiguração da igreja, em que pessoas querem que a igreja só seja um lugar de graça, misericórdia, amor, afeto, perdão, tolerância, e não querem a parte de admoestação, de exortação, de confronto, de correção, de disciplina. Isso é uma desfiguração. Nós estamos filtrando, essa parte mais dura e jogando ela fora para ficar com a parte mais gostosa, mais mole. Ficar só com a parte mais mole. Isso é uma desfiguração da igreja, uma descaracterização da igreja. Esta desfiguração da igreja que estamos vendo nos tempos atuais é que está causando esta geração atual de crentes Nutella, Vou usar esse termo que alguns estão usando, crentes Nutella, ou crentes mimimi. Então nós estamos vendo na igreja brasileira hoje um grupo de pessoas que se dizem evangélicas e estão nas igrejas evangélicas que não querem saber de serem admoestados, exortados, não querem saber de serem confrontados, corrigidos e nem disciplinados. Eles querem uma igreja onde só passe a mão na cabeça deles, pode tudo, eu te amo, meu querido, minha querida,
está tudo bem, você é maravilhosa, você é maravilhoso, glória a Deus. Só esse lado mais soft. Se a gente fica só com esse lado mais soft, a gente gera crentes Nutella, crentes mimimi, que são crentes falsos, na verdade, crentes fracos, ou se não falsos, pelo menos fracos. Não são crentes plenos, não são verdadeiros discípulos de Jesus. Assim como uma pessoa que vive só de Nutella, Nutella é uma pasta de amêndoas e chocolate, muito gostosa, aliás. Acho que não existe ninguém que não gosta de Nutella, né? Do gosto dela. Mas, pergunte aos nutricionistas se uma pessoa consegue viver só de Nutella. Uma pessoa que vive só de Nutella, só de doces, só de bolacha recheada, vai ficar doente e vai morrer. E vai morrer. Pessoa que só comer Nutella, bala, doce, chocolate, bolacha recheada, McDonald's e outras marcas, né, de sanduíches, Bob's e outros mais que tem por aí. Pessoa que só come isso, só coisinha gostosa, só quer saber do gostoso, ela vai ficar doente, vai ficar fraca e vai morrer. Ela vai morrer. Vai ficar cheia de doença, não vai morrer na hora. Mas ao longo do tempo, ela vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais doente, até morrer. Vai ficar cheia de doença, vai ficar diabética, vai ficar com problema nos fígados, vai ficar com câncer, vai ficando cada vez mais fraca e doente até morrer. Ou seja, essas coisinhas gostosas só, elas não geram pessoas fortes e saudáveis. Assim também, se nós não estivermos sendo exortados em toda a verdade do Evangelho, também iremos enfraquecer e até morrer como cristãos. Eu me lembro de que um irmão querido lá de Campinas, quando eu morava lá, eu e Nilma moramos lá, em Campinas, havia um irmão lá na igreja, que ele falava comigo assim: Marcelo, ser crente é para cabra macho, ou para cabra macha também, né? Vamos falar das irmãs aqui. Ser crente é para cabra macho, o covarde pula fora, o covarde não dá conta não. E ele estava se referindo a ser crente no sentido de ser confrontado. Ele estava dizendo isso. Ser crente é para cabra macho, ser crente é para pessoa que é valente, porque todo crente será confrontado. Ele não viverá só de graça, misericórdia, amor, afeto, não. Ele vai viver muito de: você está errado, precisa corrigir nisso, isso aqui não está certo, você está pecando, você está fazendo juízo temerário, isso não se faz na casa de Deus, um cristão não se comporta assim, mude o seu comportamento, corrija isso aqui. Todos nós, inclusive eu, vamos ser confrontados muitas vezes na nossa vida cristã. Provavelmente, os cristãos, homens e mulheres, que vão sendo exercitados na justiça, à medida que vão ficando mais velhos, né, mais maduros, mais idosos, vão ficando cada vez menos confrontados, porque já estão tão corrigidos, tão maduros, são tão capazes de proceder no que é certo, que chega um momento em que praticamente não precisa mais repreender, corrigir, exortar, porque já estão muito maduros. Mas isso não é uma regra absoluta. Às vezes nós vemos pessoas que estão bastante tempo no Evangelho, como diz a Bíblia, né, já deveriam ser mestres, né, das coisas de Deus, já deveriam ser experimentados na justiça, já deveriam ser corrigidos em muita coisa, já deveriam ter um comportamento correto nas coisas de Deus há muito tempo, e ainda são encontrados como crianças na fé. Não deveria ser assim. De fato, viver em igreja envolve também a dureza da admoestação, da exortação, do confronto, da correção e da disciplina. Isso aqui é um crescente. A admoestação é quando alguém, um pastor, um líder, um discipulador, um irmão mesmo, não precisa nem estar com título ou cargo na igreja, um irmão que gosta de você,
Ou a própria Bíblia, você lendo a Bíblia, o Espírito Santo usando a palavra de Deus, fala com você, ou o Espírito Santo direto fala com você. Um leve puxão de orelha. A admoestação é um leve puxão de orelha, leve. Opa, isso é admoestar. Admoestar é, ô irmão, estou vendo que você está sumido da igreja, né? Há muito tempo que eu não te vejo, não fica fora da igreja não. Isso é uma admoestação. Uma admoestação. Ô irmão, eu vi lá você em tal lugar suspeito, ou estava num lugar esquisito lá, numa hora esquisita da noite. Cuidado com o seu testemunho. Não fica nesses lugares assim não, porque dá uma impressão ruim. Isso é uma admoestação. É uma pequena chamadinha de atenção para ajudar você. A exortação, eu passo o seguinte, a exortação é uma puxada de orelha um pouquinho mais forte. Isso é uma exortação. Né? Quando você chega assim para o irmão, né? Você está fazendo um juízo temerário. Você está julgando sem os fatos. Você está julgando pela aparência dos fatos. Não faz isso não, que isso é pecado. Já é uma exortação. O confronto já é uma exortação mais forte um pouco. Já é uma puxada de orelha, quase que nem puxada de orelha mais. Já é quase um tapinha, né? Opa, corrige aí, já está muito errado. Um confronto seria assim, olha irmão, você está falando de mim aí, que eu fiz isso e aquilo, como assim? Por que você está falando isso de mim? Isso é um confronto. Correção eu passo o seguinte, é uma ação mais dura que avança em relação a esse crescente. A admoestação é a mais leve de todas as ações duras, né? É a mais leve de todas, a menos dura de todas. Depois tem a exortação, que endurece um pouco mais. Depois tem um confronto, que bate mais forte um pouco. Depois tem a correção. A correção, ela é quando a gente até tem, por exemplo, que afastar alguém de um ministério. Olha, irmão, você não vai poder continuar nesse ministério por um tempo. Porque isso que você fez não está certo. Eu vou te afastar desse ministério por um tempo. Para ver se você realmente aprendeu a lição, corrigiu-se e me mostra-se agora maduro e correto. Quando eu ver que você está maduro e correto, eu permito que você volte. Isso já é uma correção. E a igreja é lugar disso. A igreja tem isso e tem que ter isso. Até chegando na disciplina mais severa. Correção e disciplina, alguém pode dizer que é a mesma coisa. Eu acho que sim, a gente pode concordar que é a mesma coisa. Mas eu vou usar a palavra disciplina quando é uma correção forte mesmo. Por exemplo, afastar definitivamente o ministério. A pessoa ela se torna incapaz de exercer aquele ministério definitivamente. Não porque o pecado não foi perdoado. O pecado pode ter até sido perdoado, mas não tem como voltar para o ministério. Vamos dar um exemplo aqui forte. Vamos dar um exemplo forte para você entender. Digamos que uma pessoa lidera um ministério na igreja e, digamos, adolescentes, tá? Ou jovens. Adolescentes ou jovens. E essa pessoa... Vamos dar um exemplo que eu estou sabendo aqui da cidade de Lavras, né? Não vamos falar aqui da nossa igreja, não, porque aqui não tem esse caso agora. Então, eu não quero falar de algo que não existe conosco agora. Mas vamos dizer que exista, né, uma pessoa que se diz pastor, e ele, então, como pastor, ele chama pessoas para reuniões de oração, no monte, em sua casa, ou na igreja, fora de hora. E ele começa depois a usar aí de pretexto para poder chamar, é um homem que se diz pastor, chamar irmãs, mulheres, para orar com ele, para fazer vigília com ele. E ele então seduz algumas delas, ou uma delas, e como homem, como pastor, ele acaba ali praticando um pecado na área sexual. E depois ele se arrepende profundamente, pede perdão,
eu nunca mais vou fazer isso, e pede perdão, e estou arrependido, e a gente até acredita que esteja mesmo, e ele demonstra ali um profundo arrependimento. Só que, em minha opinião, Marcelo, em minha opinião, não tem como colocar esse irmão, mesmo arrependido, como pastor outra vez. Eu não vejo como seja possível. Pelo menos não na mesma igreja. Não na mesma igreja, sobre as mesmas pessoas. Porque mesmo que ele esteja arrependido, foi perdoado até pela igreja, arrependido, mas na mesma igreja, nós vamos expor essa pessoa a uma tentação, ou a não a tentação sexual, mas a uma tentação no sentido da desconfiança da Grey, que vai prejudicá-lo o ministério ali. Então, nesse caso, o afastamento do ministério pastoral daquela pessoa naquela mesma igreja sobre as mesmas pessoas seria uma disciplina, ou seria uma correção mais forte. Nós temos o caso aí do pastor Jim Swaggart, aqueles que são mais antigos conhecem o caso dele, um pastor da Assembleia de Deus dos Estados Unidos, se tornou um grande evangelista, um dos maiores evangelistas aí da década de 1980, programas na televisão, cruzadas evangelísticas. Ele caiu em adultério, ele perdeu a posição de pastor. Mais tarde ele até voltou, me falaram que agora ele está pastoreando uma pequena igreja lá nos Estados Unidos. Ou seja, a igreja que ele era pastor, que era uma grande igreja, ele não conseguiu mais ser pastor. Ele está, se for verdade, que ele está sendo pastor outra vez, depois de muitos anos ele voltou a ser pastor. A esposa o perdoou, a Assembleia de Deus parece que também o perdoou. Mas ele hoje é pastor numa outra igreja. E o ministério dele nunca mais se levantou com a força que era antes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pecado, porque o pecado ele pode deixar sequelas. É claro que ele pode ser um grande homem de Deus de novo, ganhar pessoas para Jesus, talvez não com a projeção que tinha antes, mas o reino de Deus não vai computar número de pessoas para galardões, É mais que ele seja encontrado fiel, É isso que a Bíblia diz. O que se requer dos despenseiros é que ele seja encontrado fiel. Então, se ele for fiel agora nessa pequena igreja, nesse pequeno ministério, se ele for leal, fiel a Deus, cumprindo o seu ministério lá cabalmente, ele vai ter o seu galardão, talvez até tão grande, talvez até maior do que se ele estivesse ainda no tempo da projeção na mídia. Deus não vai julgar uma pessoa pela projeção na mídia, obviamente que não. E por fim, nós temos até a possibilidade da exclusão da igreja, que é o grau máximo da disciplina, Isso seria a disciplina máxima. Você vê isso em Mateus capítulo 18, quando o Senhor Jesus lá ensinando como que a gente deve tratar as pessoas que pecam na igreja, uma pessoa que peca contra outra na igreja, pecado entre pessoas na igreja, um membro peca contra outro membro, uma pessoa na igreja peca contra outra pessoa na igreja. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, o nosso Senhor Jesus ensina como tratar isso. É o próprio Jesus que ensina, não é nem Paulo, nem Pedro, não é apóstolo nenhum, é o próprio Senhor que diz como é que deve ser feito. Então ele diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Primeira instância. Versículo 16. Se porém o teu irmão que pecou contra você não te ouvir, continuar ainda dizendo, vou fazer de novo, não errei, e continua te prejudicando, ou continua mantendo o prejuízo que causou a você, toma ainda contigo uma ou duas pessoas da igreja, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ou seja, faz uma comissão com pessoas maduras para conversar com esse irmão faltoso para ver se ele se corrige e resolve o problema. Segunda instância, se resolver, está ótimo. Terceira instância, e se ele não atender nem essa pequena comissão, dize-o à igreja. Terceira instância do nosso Senhor Jesus é a igreja. Eu, Marcelo, aqui na IBCL, eu gostaria que a gente tivesse uma instância entre a segunda e a terceira, o Senhor me permitiria, tenho certeza. Caso essas 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas que compõem a segunda instância não forem pastores, eu acho que a gente deveria ter entre a segunda e a terceira instância, antes de falar para a igreja toda, numa assembleia, a gente deveria levar o caso aos pastores, para ver se entre os pastores a gente consegue resolver. Caso não consiga, aí sim vai para a igreja como um todo. Se a pessoa não ouvir nem a igreja, se recusar a ouvir também a igreja,
considera-o como gentio e publicano. Gentio e publicano é não cristão, não crente, não convertido, não nascido de novo, não faz parte da família de Deus, não faz parte do corpo de Cristo, não é de Jesus, não é discípulo de Jesus, é ímpio, é incrédulo. Considera ele como ímpio e incrédulo, como do mundo. Ou seja, exclui da igreja, porque a igreja é o lugar dos membros do corpo de Cristo. Um gentio e publicano não tem seu lugar na igreja. Gentio e publicano é um termo bíblico que significa alguém do mundo, não convertido. Então, isso é exclusão. Jesus está ensinando que a igreja deve excluir as pessoas que não aceitam correção nem disciplina. Elas devem ser postas para fora da igreja. Isso não é impedir que ela venha ao culto. Estou falando aqui do rol de membros, da lista de pessoas que são consideradas membros da igreja. Se a pessoa tem um coração duro, é soberba, não ouve ninguém, não ouve nem a igreja, continua no erro, no pecado, lesando os outros, coração duro, coração impenitente, essa pessoa deve ser excluída da igreja. Ela pode vir aos cultos, senta como um visitante, senta e assiste o culto, mas não é membro da igreja mais. E o Senhor ainda fala algo forte, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E ele usa o plural, e ele fala da igreja, ou seja, olha a importância da igreja. A igreja liga no céu ou desliga no céu. O que a igreja faz na terra, ligando ou desligando, o céu valoriza e corresponde. Se a gente na terra ligar ou desligar, o céu obedece, liga e desliga do jeito que a gente fez aqui na terra. Veja você, irmã, irmão, a importância da igreja, a importância de nós sermos igreja do Senhor. Muito bem. É importante isso, é necessário. Muitas pessoas não concordam com isso, acham que isso é exagero, é pesado demais, mas eu tenho que dizer para essas pessoas o seguinte: você não está concordando com a Bíblia nem com Jesus. Eu não posso fazer nada. Se você não concorda com a palavra de Deus, não concorda com a palavra de Jesus, eu não posso fazer nada. Sinto muito, mas fica você com a sua incredulidade, com o seu desconhecimento da Bíblia, com a dureza do seu coração, fica você com o seu egoísmo, a religião que você mesmo inventou para si mesmo. Eu vou ficar com a Bíblia e com a palavra de Deus. É o que Jesus falou que nós vamos fazer. Nós não estamos aqui brincando. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Nós vamos cumprir a grande comissão. E a grande comissão é ensinando tudo que Jesus ordenou. Não é só o que agrada, o que é mole, o que é simples, o que é gostoso. Não, o que é firme também, o que é duro. Porque isso mantém a igreja pura. O Senhor Jesus quer uma noiva pura, uma noiva guardada, uma noiva recatada, uma noiva que se guarda, uma noiva que mede os seus passos, uma noiva que não se contamina. E é isso que nós vamos dar a ele. Quem não quiser ser noiva assim, que procure a grande Babilônia e se filie a ela para ser lá a falsa religião, a falsa igreja. A IBCL não é uma falsa igreja, é uma verdadeira igreja de Jesus. A Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo 27, verso 17. Importantíssima essa palavra, Provérbios 27, capítulo 27, verso 17. Aliás, no capítulo 27 tem mais uma palavra muito boa que eu vou ler em seguida. Provérbios 27, 17 diz assim: assim como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então a Bíblia está definindo aqui o que é amizade. Amizade, quando é que você sabe que uma pessoa é sua amiga? Não, essa pessoa é minha amiga. É quando ela funciona com você como o ferro com ferro. Atrita. Sai até faísca, mas para o seu bem. Se uma pessoa tem coragem de brigar com você para o seu bem, essa pessoa é sua amiga de verdade. Falar uma palavra dura para você, corrigir você, dizer você está errada, você está errado nisso, você está pecando, seu coração não está correto. Se uma pessoa tem coragem de falar isso para você, para o seu bem, você está diante de uma pessoa que é sua amiga. E esse é verdadeiro amigo. O próprio capítulo 27, versículos 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão franca, verdadeira, sincera, do que o amor fingido.
Pessoa que só fica você, querida, querido, eu te amo, você é maravilhosa, você é maravilhoso, tudo na sua vida é perfeito. Essa pessoa não te corrige nunca, não te confronta nunca. Essa pessoa é amor fingido. A Bíblia fala isso. Provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão franca e sincera do que o amor fingido. Versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Está vendo? Uma pessoa que te ama, que é seu amigo de verdade, vai até te ferir. Vai falar palavras duras para você, que você vai falar assim, nossa, você não é meu amigo mais não, pensei que você fosse meu amigo, como é que você me fala uma coisa dessas? Quem é você para me falar que eu estou errando? Sou seu amigo. Sou seu amigo, por isso que eu falo para você. E a Bíblia diz mais, o verdadeiro amigo, se for preciso, ele até te fere. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais, ou seja, são feridas necessárias, feridas que vão afastar você do mal, da destruição, do buraco, da perdição. Vai doer, porque ferida dói. Você vai até gritar, talvez, mas você está diante de uma pessoa que está te ferindo para o seu bem. Leais são as feridas do que amam. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, você vai encontrar pessoas que vão te beijar, vão te alisar, vão te elogiar, vão te adular, mas estão te enganando, estão com segundas intenções. E vão te trair e vão te dar o tombo assim que eles puderem. Querem apenas te usar. Jesus deu várias vezes palavras duras para os seus discípulos e para as pessoas em geral. Lembra do que ele falou para aquela mulher sirofenícia? Quando ela veio pedindo para curar, o que ela falou? Eu não vim aqui dar o pão aos cachorrinhos, não, eu vim dar o pão aos filhos. Ele chamou aquela mulher de cachorrinha. Você já pensou, você chegar para Jesus, me cura, cura minha filha. Você fala, não, você é uma cachorrinha, não vou dar atenção para você não. Jesus deu palavras duras, duras. Como é que ele falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, não. Você não pensa nas coisas de Deus, não. Você pensa nas coisas do homem. Você está fora. Sai fora. Pedro, sai para lá, Pedro. Faça de mim. Jesus várias vezes deu palavras duras. E quando ele pegou no chicote lá no templo, virou mesa, chutou cadeira, virou mesa, deu chicotada, pegou no rosto, na barriga, na perna, na orelha, chicotada, pegou no olho. Deve ter ficado gente com o olho desse tamanho, assim, por causa do chicote, pegou no olho. Deve ter gente que ficou com vergão lá semanas da chicotada que levou de Jesus. Jesus era um homem que, quando precisava, dava palavras duras e ações duras para os discípulos e para os outros. Quantos membros de igreja hoje suportariam ser discípulos de Jesus? Pergunta retórica. Quantas pessoas hoje que estão na igreja, dizem-se membros da igreja, dizem que amam a Jesus, dizem que são de Jesus, dizem que são discípulos de Jesus, mas não andariam com Jesus, não suportariam isso. São mimimi, são Nutella. Jesus daria uma palavra um pouquinho mais forte, magoei, vou embora, viu, tchau. Vou procurar outra igreja, outro salvador, porque você é um salvador muito duro. Poucas pessoas suportariam, é uma contradição. Como pode pessoas que se dizem ser membro da igreja de Jesus, mas não conseguem ser discípulos de Jesus? Diante da menor palavra dura, saem da igreja. Diante do menor problema, saem da igreja, abandonam a igreja. Este é o crente Nutella, o crente mimimi. Existe também aqui no capítulo 24 de Provérbios, versículo 10, uma exortação muito forte. Diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia que vem o problema, a tua força é muito pequena. É, muito pequena. Ou seja, a tua força vai ser medida não é quando está tudo bem, não. Não é quando todo mundo te cumprimenta na igreja e te bajula e te elogia. Não. Quando todo mundo lembra do seu nome na igreja, todo mundo te dá tapinha nas costas. Não é desse jeito que a sua força vai ser medida, não. A sua fé em Jesus, o seu amor para com todos os santos e para com o Senhor, não vai ser medido quando todo mundo está jogando confete em você, não.
eu e você vamos ter a nossa fé e o nosso amor em Jesus e na sua igreja, medido o dia que nós tivermos problemas na igreja. Esse dia que nós vamos ver, o Espírito Santo vai ver se a nossa fé é de verdade ou não, se o nosso amor é de verdade ou não, se a nossa força é grande ou pequena. Se te mostras fraco, não, eu vou embora da igreja, não vou ser crente mais não, eu vou para outra igreja, já teve um probleminha lá na igreja, eu vou para outra igreja. Não vou na igreja mais não. Se te mostras fraco no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia do problema, então, quão pequena a tua força é. Quão fraco você é. Você é muito fraca e muito fraco. Ou seja, Deus não está fazendo uma obra aí não. Não tem obra do Espírito Santo aí de edificação não. De fortalecimento não. Você é um crente só de casca. Só de aparência, igual o fariseu, né? Sepulcro caiado. Por fora lindo. Por dentro, nada. Tem vida por dentro não. É só um fingimento, uma hipocrisia, uma casca. O crente de verdade, que tem uma obra sendo feita dentro dele pelo Espírito Santo, que fortalece, fortifica e firme corrobora, é no dia da adversidade, no dia do problema, que ele mostra quem ele é. Aí é nesse dia que ele mostra quem ele é, do que ele é feito. No dia da angústia e da adversidade, no dia em que ele tem que ser corrigido, advertido, exortado, admoestado, até disciplinado, se for o caso, é que ele mostra quem ele é. O pastor Jaime, o primeiro pastor aqui, né, da igreja, que pastoreou aqui, o primeiro pastor da Sara Nossa Terra aqui em Lavras, dessa igreja, que fundou a Sara Nossa Terra aqui junto conosco, né? Foi o primeiro pastor aqui entre nós, da Sara Nossa Terra, ele e a pastora Amélia. O pastor Jaime falava uma coisa assim: Marcelo, sabe como é que você sabe se o membro da igreja é ovelha ou lobo? Ovelha quer dizer crente de verdade, lobo quer dizer crente de mentira, ovelha quer dizer discípulo de Jesus de verdade, filho e filha de Deus de verdade, coração correto de verdade, ou se é um lobo, alguém que está ali para levar vantagem, para poder usar as pessoas, para poder levar vantagem em cima das pessoas, está lá com segundas intenções, é maldoso de coração. Sabe como é que você distingue entre um e outro? Dá uma cajadada na testa dele. Dá uma cajadada na testa dele. Se ele abaixar a cabeça, é ovelha. Se ele mostrar os dentes, é lobo. Ou seja, por esse ensinamento, sabe como é que você fica sabendo quem é crente de verdade mesmo ou não? Quem é de Deus mesmo ou não? Quem é nascido mesmo, de novo mesmo ou não? Quem tem o Espírito Santo dentro de si mesmo ou não? Não é na hora das coisas boas e gostosas, do louvor, do agrado, do tapinha nas costas, do eu te amo. Não é nessa hora. Essa hora o lobo é igualzinho a ovelha. É na hora da disciplina, na hora da correção, na hora que a pessoa tem que ser exortada, admoestada, corrigida, confrontada. Nessa hora que você vai saber se é ovelha, se você está lidando com ovelha, ou se você está lidando com lobo. Dá uma cajadada na testa dela, na testa dele. Se abaixar a cabeça, é ovelha. Se mostrar os dentes, se arreganhar os dentes, é lobo. Na prática, nós devemos entender que a igreja não é um clube. O que é um clube? Um clube é um grupo de pessoas em um lugar em que as pessoas vão e existe só para ter entretenimento, só para ter lazer, só para ter alegria. Todo mundo trata bem quem está no clube. Ninguém é contrariado no clube. Ninguém exorta ninguém no clube. Os funcionários vivem para fazer a vontade dos sócios o tempo todo. Nenhum sócio pode ser contrariado. É só coisa gostosa. É só prazer. Igreja não é assim. Igreja é como uma família sábia, saudável e funcional. Você vai ter na família, na igreja, algumas coisas que parecem clube. Alegria, amor, carinho, enlevo, vai ter. Até entretenimento, lazer, vai ter também, não está errado.
Mas você não vai ter só isto. Porque se numa igreja tiver só isso, não é igreja mais, é clube. E Jesus não veio fundar um clube na terra. Ele veio fundar a família de Deus na terra. E numa família, na igreja de Deus, você também vai ter admoestação, exortação, confronto, correção, disciplina. Vai ter isso. E nós devemos entender o tempo presente para nós não sermos enganados pelo tempo presente. Se você vê na Bíblia aqui as características do tempo presente, 2 Timóteo, capítulo 3, fala como é o tempo do fim. Então você pode abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 até o verso 5, você vai ter a descrição do tempo do fim. Como é que vai ser a sociedade, as pessoas no fim dos tempos, que é o tempo que a gente está vivendo agora. O Espírito Santo levou o apóstolo Paulo a falar assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo agora, nós já estamos nos últimos dias, o arrebatamento da igreja não demora, Jesus não demora a nos voltar para tirar desse mundo mal. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou seja, vai ser difícil viver no tempo do fim. Por quê? Porque os homens serão egoístas. Já viu a quantidade de pessoa egoísta que só pensa em si mesma, inclusive na igreja? Na igreja tem pessoas que só pensam em si mesmas. Ah, o culto não está bom para mim. Como assim, irmão? Irmã, como é que o culto não está bom para você? Nós estamos fazendo culto para você? Nosso culto não é para Deus, não? Ah, não, eu não estou gostando do culto, mas o culto é feito para você. Toda estrutura, a igreja está fazendo um culto para você. Será que você não está querendo um clube, não? Você está enganado, está enganada. A igreja não é um clube. Nós todos estamos prestando um culto a Deus. Talvez o seu culto a Deus é que não está bom. Avarentos, ou seja, amam o dinheiro, idolatram o dinheiro. Jactanciosos, arrogantes, jactancioso é soberbo. Arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Caluniadores, os homens hoje são caluniadores, eles inventam mentiras sobre as pessoas. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, traem confianças, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ao hedonismo aí. Tendo forma de piedade, parecem santos, está falando da igreja, parece santinho, parece santinha, parece homem de Deus, parece mulher de Deus, mas não é não. Negando-lhe, entretanto, o poder da piedade. Ou seja, parece crente firme, parece mulher de Deus, parece homem de Deus, mas a hora que você vai conviver, a hora que você vai ver como é que ele reage na exortação, na correção, na disciplina, nas coisas sérias, você vê que não é crente de verdade, é só uma casca, é só uma aparência, é só uma pintura por fora, que parece cristão, mas não é. Foge destes, é o conselho do Espírito Santo. Não conviva com essas pessoas. Afasta dessas pessoas. Afasta, foge. Não tenha convivência, porque vai contaminar você. Você talvez pergunte, o que é um enfatuado? Eu vou mostrar para você aqui em Apocalipse, capítulo 3, o que é um enfatuado. A igreja de Laodiceia estava cheia de enfatuados. Abra sua Bíblia aí, se você pode, no capítulo 3 de Apocalipse, carta à igreja de Laodiceia, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, o próprio Senhor Jesus escrevendo uma carta para uma igreja na cidade de Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O enfatuado é esse aí. É a pessoa que acha que não, eu não preciso de oração, eu não preciso de Bíblia. Eu não preciso saber a Bíblia, não, que é isso, eu já sei bastante da Bíblia. Oração, não, eu já oro muito. Culto, não, eu já fui muito culto na minha vida. Louvor, não, já louvei demais. É para que essa oração agora? Já orou demais. A pessoa enfatuada é a pessoa que acha que já tem tudo que precisa, que já é abastada, já é rica, não tem necessidade de coisa alguma, ela já tem tudo.
Existe mais um texto na Bíblia muito forte que eu quero ler com você. Provérbios 27, 7. Lá no livro de Provérbios, no mesmo capítulo 27, que a gente já leu algumas exortações. Vamos ler mais uma lá em Provérbios 27, 7, do infatuado. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel. Esse é um infatuado. É a pessoa que, não, eu não tenho necessidade de mais nada. A pessoa entrega para ele o favo de mel, que naquele tempo, e ainda hoje, era um alimento caro, nutritivo, caro, desejado. Naquele tempo, e ainda hoje, se alguém te entregar um favo de mel, não é nem a garrafa de mel, o pote de mel, não. É o mel no favo ainda. Você, obrigado por esse presente tal, gostoso, alimento saudável, nutritivo, é até remédio, né? O mel cura algumas doenças, ajuda o organismo a vencer algumas doenças. Você vai dar muito valor num favo de mel. Mas a alma farta pisa, pega o favo de mel, joga no chão e despreza o que tem valor. Esse é o infatuado. Ele despreza o que tem valor. Então a pessoa vem no culto, todo um esforço é feito pelos irmãos e irmãs que fazem o culto funcionar. O louvor acontece, as orações acontecem, a salinha das crianças acontece, a recepção acontece, a mídia acontece, os diáconos que auxiliam no recolhimento de ofertas acontece, os pregadores pregam, todo mundo que está fazendo o culto a funcionar, né? A secretaria fez o trabalho dela, a tesouraria fez o trabalho, todo mundo que faz a igreja funcionar fez o seu trabalho. A pessoa vem no culto e começa a criticar o culto, reclamar do culto, está ruim isso, está ruim aquilo, não recebo isso não, isso aí está no... É um infatuado. É um infatuado. E a Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam enfatuados. É o que a gente está vendo. As pessoas desprezam aquilo que é bom, aquilo que está sendo oferecido a elas como algo de valor, elas desprezam, elas pisam o favo de mel. Mas a Bíblia diz que a alma faminta, para a alma faminta, até o amargo é doce. Ou seja, quem tem sede de Deus, quem tem fome de Deus, até um louvor de playback, ele dá valor. Até um pregador que erra o português, ele dá valor. Se o culto for debaixo de uma árvore, no meio do mato, ele dá valor. Se não tiver mídia, ele dá valor. Se o louvor estiver desafinado, ele dá valor. Se o irmão chega ali na porta e fala, paz do Senhor, ele dá valor naquela paz do Senhor. Porque ele está faminto de Deus. Até aquilo que parece pouco para os outros, para ele é muito. Ele valoriza tudo. E eu e você temos que ter fome e sede de Deus. E eu digo mais, irmão e irmã, para com esse negócio de ficar criticando a igreja. Para com isso. Isso é pecado. E vai trazer maldição para a sua vida e a sua família. Valorize o que é feito na igreja para você. Para esse culto que está sendo transmitido para você, você não imagina o trabalho que dá. Você não imagina. Não é só do pregador aqui não, de quem está assumindo o púlpito não. É da estrutura de mídia que a gente tem, da tesouraria que funciona correto, da secretaria que funciona correto. Para roça do Agenor ir para o ar, você não imagina o trabalho que dá de gravação, de ensaio. Valorize isto. O Ministério de Adolescentes, de Jovens, o trabalho que dá. Mulheres, o trabalho que dá. E os outros ministérios e as células que ainda funcionam online, Ministério de Casais, o trabalho que dá. As nossas reuniões de oração, oração no monte, o trabalho que dá. Tenha coração agradecido. Eu estou até nervoso para falar isso, você me perdoa, irmã, irmão. Estou nervoso no sentido de brabo, tá? Estou brabo. Porque quando eu vejo uma pessoa criticando o que a igreja está fazendo, é a pessoa pisando o favo de mel. Deus, pelo Espírito Santo, está movendo as pessoas de bom coração, de coração de servos, para entregar para você o favo de mel, a palavra de Deus, uma pregação baseada na Bíblia, um ensino aqui no domingo de manhã, na nossa escola bíblica dominical, o culto de ensino, baseado na Bíblia. Irmão Jean, irmão Kleber,
E os irmãos que estão ministrando aí domingo de manhã, os demais irmãos e irmãs, a irmã Patrícia, e os demais irmãos que estão ministrando domingo de manhã, trazendo aqui a cosmovisão bíblica, preparam as lições, o pastor Joel com todo o seu carinho nas preparações de pregações, vários irmãos, o louvor, o coral ensaiando, eu citaria aqui, eu não quero citar todos, porque eu vou esquecer de alguém, graças a Deus temos muitos ministérios e serviços, mas todos esses irmãos e irmãs fazendo esse trabalho maravilhoso, e pessoas criticando, pondo defeito, reclamando, é a alma farta que pisa o favo de mel. É o crente de Laodiceia que diz assim: eu sou rico e abastado, não tenho necessidade de coisa alguma. É um infatuado e infatuada. Ora, digo como Jesus disse: tu não sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Morno. Por isso Jesus te vomita da sua boca. Muda o seu coração, agradece, tenha um coração agradecido. Agradecida, agradece pelas pessoas que estão te servindo na igreja. Bom, eu estou falando de maneira muito braba. Eu falo isso, isso aqui é uma exortação. Passando para correção já. Estou corrigindo vocês que estão com esse coração errado. Corrijam antes que seja tarde demais. Quem perde é você. Pobre, cego, miserável, pobre, cego e nu. É o que o Senhor Jesus disse que uma pessoa assim é. Muda o seu coração, agradece. Obrigado, Senhor, por esse culto online. Obrigado, Senhor, porque a igreja tem um canal no YouTube. Isso não acontece à toa não, irmão. Isso aí tem muito trabalho por trás para isso acontecer. Você já viu a qualidade das capinhas dos nossos vídeos? Recomenda para as pessoas. Recomenda para os seus parentes, amigos. Compartilha com os outros. A gente vê no YouTube visualização de coisas banais, coisas sem importância alguma, coisas preciosas como a Igreja Batista Central de Lavras tem, merecem ser compartilhadas com o mundo inteiro. Merece ser traduzido para outras línguas. De tão bom que é a mesma qualidade do que é feito nos Estados Unidos, no Canadá e nos melhores países do mundo onde tem igreja boa. Austrália, onde você falar. Ah, tal lugar tem igreja boa. Hillsong da Austrália. Nós temos a mesma qualidade de palavra, a mesma qualidade de administração. Pode ser que tecnologicamente, tecnicamente, numa coisa ou outra eles sejam melhores, mas nós somos melhores em outros e não estamos disputando com ninguém também. Só estou dizendo o seguinte: o que é feito aqui, na cidade de Lavras, na pequena igreja IBCL, tem a qualidade classe mundial. Você pode compartilhar esse vídeo com qualquer lugar do mundo. Muitas pessoas estão elogiando o trabalho que é feito aqui. A qualidade do trabalho, das palavras, das ministrações, do louvor e de tudo mais. Agradeça a Deus pela sua igreja. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos perdão agora pelas vezes em que nós, de maneira errada, pecaminosa, criticamos a nossa igreja, criticamos irmãos e irmãs. Pedimos perdão por isso. Abre os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor tem aberto nossos olhos, para que nós tenhamos um coração agradecido. Obrigado, Senhor, pela IBCL, por cada irmão e irmã que está fazendo o seu trabalho aqui. Obrigado também pelo irmão e pela irmã que não estão em ministério algum, mas estão firmes na igreja. São pessoas que são bênção, são exemplo para nós de cristão firme. Obrigado por cada irmãozinho e cada irmãzinha da IBCL. E nós pedimos, Espírito Santo, muda o nosso interior para que nós sejamos como a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, é pequena, mas que satisfaz completamente o teu coração, Jesus. Oramos assim em teu nome, amém. Deus te abençoe, irmão, irmã, que o amor de Deus Pai, graça salvadora do Senhor Jesus e a poderosa consolação e instrução do Espírito Santo seja sobre você e sua casa todos os dias do restante dessa semana. Até a próxima.